Pois, muito bom dia a todos. Na minha qualidade de diretor do Centro de Estudos Sociais e o diretor do projeto, o ALICE, financiado pelo European Research Council, é um prazer e uma alegria enorme dar-vos as boas-vindas aqui a este colóquio sobre as epistemologias do Sul, um colóquio de esperança, um colóquio de alternativa, um colóquio que procura imaginar o mundo muito para além das concepções eurocêntricas do mundo, um mundo vasto, um mundo amplo, um mundo que tem vindo a aumentar à medida que o mundo eurocêntrico encolhe e que por essa razão surgem novas oportunidades para aprendizagens. Obviamente aprendizagens globais, Sul-Sul, Sul-Norte, Norte-Sul, aprendizagens que têm as novas características que nós gostaríamos que tivessem e que informam o nosso projeto, é que elas fossem verdadeiramente recíprocas, horizontais, não neocoloniais e que nos permitissem uma outra conversa do mundo, como dizia um grande filósofo norte-americano, John Dewey. Uma conversa em que caibam outros mundos, um mundo em que caibam outros mundos, como diria o subcomandante Marcos Zapatista, de Chiapas. É esse o nosso objetivo, fazê-lo naturalmente num contexto universitário, mas trazendo para a universidade também os saberes múltiplos, os conhecimentos tão diversos e tão variados que as sociedades vão construindo nas lutas sociais e onde tantos sábios, sem cursos universitários, nos podem ensinar a melhor maneira de estar no mundo, com a natureza, com os nossos próximos, com a natureza que é a nossa próxima, como sempre foi, e, no fundo, encontrarmos cada vez mais alternativas à guerra que parece ser o paradigma que vai dominar as próximas décadas, as guerras da vigilância, da proteção, da segurança. É contra elas, por uma conversa do mundo mais amplo, que nós lutamos. É um grande prazer dar-vos as boas-vindas e dizer-vos apenas, antes de terminar e de passar a palavra às pessoas que partilham a mesa aqui comigo, o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, o Sr. Diretor da Faculdade de Economia, o Sr. Pablo Gentili, Secretário-Geral da CLACSO, que todos conhecem, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, dizer-vos que está aqui no meio desta mesa um feixe de varas. Este feixe simboliza o projeto ALICE e foi feito há uma semana, há 2 semanas, por um líder indígena brasileiro, o Sr. Jacir, da Amazónia, do Rio de Janeiro, da Amazónia, que esteve aqui connosco num colóquio sobre o território, territorialidades, interculturalidades e bem viver. Foi o Sr. Jacir, que é um cacique muito respeitado na Raposa Serra do Sol, que nos explicou como é que a unidade faz a força. E então fomos escolher, estas ramos vão ficar famosos porque vão ser o símbolo do ALICE, fomos escolher ramos ali à volta do SES, na universidade, para que ele os pusesse na mesa. E ele foi mostrando como cada uma destas varas, frágeis como são, podem ser facilmente quebradas, destruídas. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo indígena quando começou a luta o seu território, a sua reserva da Raposa Serra do Sol. E depois foi juntando mais outra vara, e já é mais difícil de quebrar. E depois foi juntando outras varas, até que tivemos o feixe de vara que ele amarrou. E depois passou a todos nós que estávamos na sala, este feixe de vara, e pediu-nos que o quebrássemos. Obviamente, nem as forças do meu colega mais poderoso da equipa, que dá a impressão que é o José Manuel Mendes, com os bons músculos que ele tem, conseguiu, obviamente, quebrar este feixe de vara. A unidade faz a força, uma metáfora feita de ramos da Universidade de Coimbra, por um líder indígena de Roraima, que veio aqui simbolizar-nos o que é a nossa luta.
não é apenas a unidade das lutas, é a unidade dos saberes. Não estão aqui todos os saberes. Não estão os saberes que nos oprimem, os saberes que nos excluem, os saberes que nos discriminam. Estão aqui os muitos saberes universitários e não universitários que lutam contra a exclusão, a dominação, a discriminação, causada pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. O conhecimento universitário é muito importante. Muitos dos que estão aqui partilham. Estamos numa universidade, numa sessão presidida pelo reitor de uma das mais antigas universidades da Europa, mas sabemos que o conhecimento universitário só será útil ao mundo e só será eficaz no mundo se souber incluir no feixe de vara de saberes, o que nós chamamos de ecologia de saberes. Ele tem que saber que não é o único saber e que todos os outros saberes são ignorantes. Há muito outro saber que não passa pela universidade e que é muito importante para a construção de um mundo melhor. É isso que nós, sem outras pretensões, se não valorizarmos o conhecimento científico e valorizarmos os outros saberes sem termos que os desvalorizar, cada um no seu lugar, cada um na sua valência, que estamos a construir um feixe de varas que são um feixe para as lutas sociais por um mundo melhor, por um outro mundo possível e, naturalmente, por uma outra epistemologia possível, por uma outra política de conhecimento possível, e essa, toda ela também, é igualmente simbolizada pelo feixe de vara. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Diretor da Faculdade de Economia, o professor José Reis. Senhor Reitor, Senhor Diretor do Centro de Estudos Sociais, meu querido Boaventura de Sousa Santos, Senhor Secretário-Geral da Claxo, as minhas palavras em nome da Faculdade de Economia são para vos saudar a todos os que participam neste colóquio e para vos saudar de forma muito veemente, pois tenho a certeza que o que estamos hoje aqui a fazer é um momento muito alto, não apenas para este projeto, como para o Centro de Estudos Sociais, como evidentemente para a Faculdade de Economia e para a Universidade de Coimbra. É verdade que tenho, devo dizê-lo também, particular gosto em olhar para esta plateia do Teatro Académico de Gil Vicente, onde, devo dizer, passei muitas horas da minha vida nos últimos 45 anos, sempre desse lado, e poder ver esta plateia cheia de pessoas como vós, que vieram de tantas partes do mundo e que estão aqui para responder a esta convocatória deste colóquio e do seu tema. Eu quero, de facto, saudá-los e quero saudar em todos esta realização e desejar que ela não apenas corra muito bem, como seja mais um momento grande, um momento de engrandecimento da nossa comunidade académica e científica. Nesta saudação, e quando faço esta saudação, devo dizer que tenho duas ideias muito presentes na minha mente, na minha cabeça. A primeira é por saber que, como já disse, este é indiscutivelmente um grande momento, por todas as razões que me dispenso de enumerar, pelo que este projeto é, pelo que significa da realização do projeto científico, intelectual, cívico de Boaventura de Sousa Santos. Este é, dizia eu, um grande momento da vida do Centro de Estudos Sociais. E por isso não posso deixar de me lembrar dessa enorme trajetória e, evidentemente, do grande orgulho que a Faculdade de Economia sente naquele que é um dos seus mais significativos, o mais importante dos seus centros de investigação. Essa trajetória é muito longa, começou há muitos anos numa sala acanhada da Faculdade de Economia, mas começou, porventura, com a mesma energia, com o mesmo espírito e com o mesmo projeto que hoje aqui pressentimos nesta sala, e eu pressinto, olhando para a plateia e vendo
quanto está presente através de todos os participantes. Este orgulho que temos no Centro de Estudos Sociais, a forma tão decisiva e importante como ele ocupa um lugar na vida da Faculdade de Economia, deve ser permanentemente sublinhada, sobretudo nestes momentos grandes e por uma outra razão que, de resto, constitui o segundo pensamento que eu tenho no meu espírito. Perdão. Refiro-me à importância que todos damos na Faculdade de Economia, seguramente, que todos damos na Universidade, a uma vontade sistemática, a um trabalho sistemático pelo pluralismo científico, pela capacidade de realizarmos a missão da Universidade através de uma forma plural, aberta, conflitual, certamente, em muitos casos, do ponto de vista das ideias, mas certamente como o único caminho pelo qual, juntando vários saberes, nós somos capazes de ter aquilo que me parece que deve ser sempre a marca da universidade, que é exatamente uma universidade inquieta. Essa inquietação, evidentemente, sobre o que estudamos e sobre o que pretendemos conhecer, mas também a inquietação com o que está do outro lado, que nós não queremos que seja meramente um outro lado, a inquietação sobre o que se passa na vida, sobre a forma de transformar essa vida de maneira mais positiva, essa marca de inquietação da universidade, nós creio que a procuramos realizar todos os dias, através de várias formas, evidentemente. Através da junção disciplinar, a forma mais elementar de realizar ou de começar a realizar essa inquietação, através da interdisciplinaridade, mas também através das formas transgressivas que nos permitem, justamente, não apenas lidar melhor com o mundo, mas manter essa inquietação, isto é, não ter uma universidade cómoda e muito menos acomodada. Nós sabemos na Universidade de Coimbra o que isso vale. Nós, na Faculdade de Economia, pretendemos dar o nosso pequeno contributo para isso, dando uma grande atenção a tudo o que possa reforçar este caminho e possa reforçar este objetivo. É, portanto, por estas razões que eu me sinto particularmente grato por vos ter aqui, por vos poder saudar, e é assim que, evidentemente, quero desejar a este colóquio que não apenas decorra da melhor forma aqui, na Faculdade de Economia, na Universidade, mas também na cidade de Coimbra, que já vimos está hoje muito marcada por símbolos, por sinais, por expressão deste colóquio, decorra muito bem e, por isso, seja possível alcançarmos de cada vez e, portanto, também aqui, o principal dos nossos objetivos é que nos possamos reforçar na nossa capacidade, na nossa capacitação para sermos académicos e universitários muito ativos. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Vou agora a palavra ao professor Pablo Gentili, da Claxo. Bom dia a todas, a todos. É uma honra muito grande para mim e para a Claxo participar desse colóquio. Eu quero saudar e agradecer ao reitor da Universidade de Coimbra, o professor João Gabriel, meu querido amigo, companheiro de muitos anos, grande mestre de muitos de nós aqui, eu acho que de quase todos nós, o professor Boaventura Sousa Santos, o professor José Reis também, e em nome deles cumprimentar a todas as participantes desse importantíssimo colóquio. A Claxo é uma instituição que foi criada há quase 50 anos pela Unesco e que hoje constitui uma rede de quase 400 instituições em 28 países da América Latina, Caribe, Europa, Estados Unidos, Canadá e Ásia. É uma instituição que promove a integração e a cooperação no campo da pesquisa e da pós-graduação nas ciências sociais e nas humanidades. O SES, uma das principais instituições europeias no campo das ciências sociais, nós temos a honra de que o SES participe de Claxo e também a enorme alegria do SES, do Centro de Estudos Sociais, ser
uma das instituições que mais tem promovido a cooperação e a integração Sul-Sul. Não deixa de ser, de certa forma, um paradoxo que essa perspectiva anti-eurocêntrica e crítica seja promovida por uma instituição europeia de tanto reconhecimento na Europa e fora da Europa como é o SEIS, e eu quero reconhecer aqui esse agradecimento. A América Latina viveu ao longo dessa última década um extraordinário impulso de integração. Nunca tanto a América Latina se integrou como nessa última década mediante acordos, processos de institucionalização de organizações que estão e estarão orientadas a intensificar os processos de cooperação regional dentro do continente. Porém, sem dúvida nenhuma, uma dívida ainda dessa última década é promover maiores e mais intensos processos de integração regional Sul-Sul. A América Latina não conhece a África, a América Latina não conhece a Ásia, e isso, sem dúvida nenhuma, é um enorme problema em qualquer perspectiva de desenvolvimento autônomo que a América Latina se propõe a fazer. A possibilidade de participar de eventos como esses, de muitos intelectuais, professoras do Brasil e de todos os países da América Latina, é extremadamente significativa, porque ela permite a possibilidade de conhecer muitas vezes pela primeira vez professoras intelectuais que trabalham em países africanos e asiáticos que nunca participam ou podem vir a participar de atividades acadêmicas nos nossos países da América Latina e do Caribe. Por isso é tão importante a tarefa que o SES desenvolve por meio desse grande projeto, dessa grande iniciativa que é o projeto ALICE. Por outro lado, a nossa necessária integração Sul-Sul da América Latina, Ásia e África é fundamental porque muitos dos problemas que hoje se produzem no interior das nossas universidades no Sul têm, sem dúvida nenhuma, uma grande especificidade, mas também tem muitas semelhanças. Quando começamos a compartilhar experiências com companheiros e companheiras da Índia, mesmo de Paquistão, ou de Senegal, ou de Moçambique, e comparamos com experiências que estão se desenvolvendo de reformas ou de processos de reestruturação universitária em países como Colômbia, como Brasil e Argentina, encontramos muitas semelhanças e também muitas especificidades que ajudam a entender melhor os nossos próprios países e a reafirmar ainda mais a importância da cooperação, do intercâmbio e da relação. É interessante também que, por exemplo, na América Latina, intensificaram-se extraordinariamente ao longo dessa última década os processos de mobilidade acadêmica, tanto de professores quanto de alunos e alunas, especialmente na pós-graduação, que transitam pelo mundo. A América Latina enviava poucos estudantes ao estrangeiro, pelo menos nas décadas atrás, se comparado com a quantidade de estudantes que hoje exportam países como Brasil, como Colômbia, como Chile e como México. Sim. Brasil, por exemplo, aumentou 20 vezes a quantidade de estudantes brasileiros no estrangeiro nessa última década. Também México e todos os outros países da América Latina, mesmo países com menos condições de recursos que Argentina, México ou Brasil, como por exemplo o Equador, tem hoje uma política de mobilidade acadêmica para o exterior. O grande problema dessas políticas de mobilidade, que são sem dúvida muito boas, é que nenhuma dessas políticas está orientada para promover a mobilidade acadêmica para o continente africano ou para o continente asiático. Um extraordinário projeto de mobilidade acadêmica desenvolvido no Brasil, chamado Programa Ciências Sem Fronteiras, prevê a mobilidade de mais de 80.000 ou quase 100.000 estudantes de pós-graduação para o exterior nos próximos anos. Desses estudantes, menos de 0,5% foram para a América Latina, para a Ásia ou para a África. O resto veio para a Europa ou para os Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, a necessidade de intensificação da cooperação Sul-Sul é hoje um dos grandes desafios e a possibilidade que temos
de iniciativas como a do Centro de Estudos Sociais reafirmam e consolidam esse desafio. Quero aqui, Boaventura me pediu para eu fazer isso e eu faço isso com muito prazer também, contar a vocês como anunciamos na escola de verão que acaba de concluir, também promovida pelo SES em Curia, nesse último final de semana, anunciar que a partir de uma parceria entre a Universidade de Coimbra, por intermédio do SES, CODERRIA, que é o Conselho de Ciências Sociais da África, e Claxo, vamos a começar a desenvolver, a partir já dessas próximas semanas, um grande projeto internacional denominado Universidade do Sul, South University. A Universidade do Sul é uma plataforma a partir da qual serão desenvolvidos muitos projetos de cooperação, de mobilidade, de intercâmbio e de parceria entre instituições da África, Ásia, América Latina e também, naturalmente, Europa. Será uma possibilidade para desenvolver as escolas do Sul, que são essas escolas que tradicionalmente chamamos de escolas de verão, mas com essa curiosidade de que acontecem no inverno, as diferentes oficinas e colóquios internacionais com a participação de intelectuais dos 3 continentes, desenvolver uma grande plataforma de formação à distância com cursos virtuais que começaremos a desenvolver em diferentes línguas para promover a possibilidade de acesso a cursos virtuais que serão extremamente importantes em todos os continentes. E também desenvolveremos diferentes atividades de incidência e de participação em fóruns, em espaços e em organizações internacionais. Particularmente, vamos a trabalhar de forma muito ativa na promoção do acesso aberto ao conhecimento acadêmico como um bem comum. Nessa necessidade de fortalecimento de saberes, nessa ecologia de saberes que mencionava Boaventura, nessa união que faz a força, é fundamental considerar o conhecimento nas nossas sociedades como um direito humano. Não apenas o direito acadêmico, o direito produzido nas universidades, sino todos os saberes que se produzem em nossas sociedades e são produto de um processo de construção coletiva que se transforma e constitui num direito humano fundamental para a sobrevivência e para a construção de um futuro de liberdade, autonomia e justiça nas nossas sociedades. É isso que vamos pretender fazer na Universidade Sul-Sul e é para isso que nós convidamos todos vocês a continuar participando. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Reitor da Universidade de Coimbra. Muito bom dia a todos. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, saudar-vos a todas e a todos que estão aqui presentes, o Sr. Diretor da Faculdade de Economia, o Sr. Secretário-Geral da Claxo e, enfim, acima de tudo, sou o Boaventura de Sousa Santos, Diretor do Centro de Estudos Sociais, que promove este evento magnífico em que nós estamos aqui a participar. Como as circunstâncias do destino fizeram que eu ocupasse o lugar de reitor de uma universidade tão antiga, uma das perguntas que eu me coloco com frequência é a razão, a forma, como é que uma instituição como a Universidade de Coimbra consegue manter-se durante 724 anos, que é a idade da universidade. Ainda ontem participei num evento de celebração de uma das precursoras da universidade, na Sevilha. Foi a celebração de um rito moçárabe, celebrando um evento há 950 anos atrás. Aliás, o edifício onde a universidade está sediada é um edifício que tem partes com mais de 1000 anos. Foi inicialmente um castelo árabe, depois sofreu muitas alterações, foi o Palácio Real, enfim, era aqui que estava o primeiro rei de Portugal, né, quando em 1143 foi assinado o Tratado de Zamora com o rei de Leão, que tornou Portugal independente. Mas acho que é motivo de reflexão pensarmos tal como é que é possível ser relevante, suficientemente relevante para se manter durante tanto tempo. Naturalmente, existem muitas respostas a essa pergunta, mas para mim a palavra-chave é mesmo relevância.
isto é, a universidade soube, enfim, em graus diversos e variáveis ao longo dos séculos, mas soube dedicar-se a questões que, de facto, atividades, a tarefas, o ensino em primeiro lugar, naturalmente, mas atividades e a tarefas que eram importantes para a sociedade em que estava inserida. Às vezes mais alinhada com o poder, outras vezes mais desalinhada, mais divergente, mas seguramente que nos tempos que correm, que felizmente são tempos de liberdade, principalmente liberdade de pensar, as liberdades económicas é outra matéria, mas pelo menos de pensar, de facto, nós em larga medida temos essa liberdade. E, portanto, aquilo que se pede à universidade é que saiba identificar, saiba aprofundar, saiba tratar assuntos que são relevantes, que são decisivos, mais até do que relevantes, para a sociedade. E aí ela entenderá que a instituição faz sentido e ela viverá mais um ano, dois, um século, dois, o futuro dirá. Ora, essa reflexão é, por definição, uma reflexão que tem por obrigação colocar em causa, colocar sob o foco, sobre a análise, aquilo que nós damos por adquirido, a maneira como a sociedade se organiza, as direções que percorre, para saber se não haverá outras maneiras, particularmente perante tanta desigualdade e tanta injustiça que nós vemos no dia-a-dia, tanta guerra, tanta opressão, tanta desgraça, também coisas boas, naturalmente, mas tentar encontrar formas que nos permitam contribuir para uma sociedade melhor, no fundo, acaba por ser isso. Ora, sendo esse o foco de um evento como este, eu não posso deixar de, voltando à minha reflexão sobre a longevidade da universidade e a sua origem, a sua razão, de pensar que esta reflexão, este tipo de eventos, é a razão de ser de uma universidade. É um local onde se debate, onde se discute, onde se diverge, mas também onde se converge. Eu não posso deixar de olhar para esta referência bíblica que aqui está, do fecho das varas, e voltando ainda àquele rito moçárabe que eu há bocado mencionava, é um rito moçárabe, a civilização moçárabe, uma civilização cristã dominada. Aliás, o evento que nós comemoramos este ano, os 950 anos da chegada de Dom Fernando aqui a Coimbra, foi um curto período em que uma civilização que foi largamente dominada pela ocupação islâmica da península, foi um curto período em que um senhor moçárabe governou uma região da península. E durante 30 anos, foi mais ou menos o período da governação desse Dom Fernando, Coimbra e a sua região foi um espaço de tolerância, talvez por vir precisamente de uma variante do cristianismo, que foi uma variante largamente existente e desenvolvida sob dominação. E soube também aceitar a presença das outras religiões e de outras formas de ver num ambiente que levou a um grande desenvolvimento e provavelmente terá sido devido a esse período de grande florescimento, resultante largamente dessa tolerância entre civilizações, que fez com que mais tarde Dom Afonso Henriques aqui se instalasse e Coimbra fosse a capital inicial de Portugal. Todo esse movimento entre dominação, subjugação, tolerância, mas essencialmente abertura aos outros, acho que de facto está na matriz da própria Universidade de Coimbra, que desde sempre foi, até pelo seu caráter periférico em termos da Europa, sempre foi, com oscilações naturalmente ao longo dos séculos, muito virada para outras áreas bem mais longínquas do que a Europa. Uma das coisas que nos orgulha atualmente, por exemplo, é que nós somos a maior universidade brasileira fora do Brasil, porque temos quase 2.000 estudantes brasileiros aqui na Universidade, com muita satisfação. Então, até nisso, somos de alguma maneira uma Universidade do Sul. E, portanto, eu quero apenas, e para rematar, agradecer aqui também publicamente
ao professor Boaventura Sousa Santos, que é de facto, talvez, seguramente uma das maiores estrelas da Universidade de Coimbra, que nos tem levado a muitos sítios, e eu aqui, como reitor, também tenho a obrigação de prestar essa homenagem, esse agradecimento, mas essencialmente desejar que este colóquio traga para todos vós a inquietude e o avanço na reflexão sobre o mundo que vos satisfaça a vós individualmente e que concretize aquilo que é a missão profunda da Universidade, que permite esta longevidade que aqui, no caso da Universidade de Coimbra, é tão patente. Muito obrigado e que tudo corra o melhor possível.